Oi, galera linda, maravilhosa, gostosa, tudo bem com vocês? Essa é Maia de Oliveira aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que aqui nos acompanha. Inscreva-se e obtenha atualizações de nossos vídeos favoritos. Dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha pra geral, badala o sininho para você ser notificado quanto ao update de nossos conteúdos. Faz aquele uhul, fera por demais. Temos certeza que o nosso trabalho é ser de grande monta e este é mais um programa da série A Série Crescendo Junto aqui para vocês. Em que nós iremos lá para o nosso digníssimo Blender, mais uma vez, aprender a fazer uma animação tipo essa que vocês estão vendo aí agora, ó, que é baseada nesse vídeo aí de chamadão do mês de março pro SBT, isso ali no comecinho, mais ou menos, até a meiuca dos anos 90. E a estreia de Eliakim Araújo e Leila Cordeiro. Uma nova imagem no jornalismo do SBT. Começa a partir de março, uma programação diferente e gostosa de ver. Então, vamos bora aprender como é que se faz isso daí, pessoal? Bem, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer, assim que o Blender terminar de abrir, é acessarmos a nossa pasta de fontes. Para isso, aguardando, aguardando. 2000 anos depois. Pronto. A gente clica fora para sair do splash inicial de abertura, a gente vai em Ctrl, vírgula, e no que a gente vai em Ctrl, vírgula, a gente vem aqui em File Paths, exatamente isso, File Paths. A gente tica aqui em cima na pasta de fontes e configura a pasta que a gente vai usar de fato. Eu, no caso, estou aqui com uma segunda pasta de fontes instalada na pasta do meu programa de rádio aqui. Eu aceito essa pasta de cá e pronto, já está configurado a pasta de fontes que a gente vai utilizar, assim como o nosso praxe de trabalho. Eu configurei as preferências para fazer o autosave aqui. E assim, quando a gente fechar e abrir o Blender de novo, ele já vai estar exatamente naquela pasta selecionada. Para você ligar o autosave, é só ticar aqui embaixo no hambúrguer e marcar autosave preferences, que ele já vai estar lá configurado naquela pasta. Isso porque é uma particularidade do Blender, nem todas as fontes ele consegue ler na pasta raiz lá do Windows, que é ser Windows Fontes. Por isso que eu configurei uma outra pasta para poder abrir toda a disponibilidade de fontes que eu preciso para poder utilizar aqui textos dentro do universo do Blender. Aí é só você fechar e abrir de novo. E no que eu abro de novo, eu tico A delete para poder... Eu clico aqui em cima primeiro, tico A delete para poder tirar tudo o que eu tenho aqui na minha cena. Eu vou em Shift A T E X, ele já me dá aqui a ferramenta de texto, aperto o Tab para ir no modo de edição, de texto, Shift Home, eu digito em maiúsculas, olha, com exclamação. Aperto Tab para sair do modo de edição, coloco RX90, Enter, RZ90, Enter. Eu venho aqui nas minhas propriedades de texto, coloco o alinhamento centralizado e eu altero a minha fonte aqui na aba de fontes, tá? É só você ticar em cima da pastinha e ele vai exatamente onde você configurou o seu Blender para ele poder fazer a leitura de fonte. No caso, eu vou pegar uma fonte aqui chamada Globotipo. Cadê você, meu filho? Vou pegar essa Globotipo Rounded Black aqui, que eu gosto bastante, e vou lá. Eu adiciono geometria na história, dou um Extrude aqui em ponto 15 mais ou menos, já tá bom. E logo na sequência eu coloco em ponto 02 aqui o meu bevel, dando esse resultado aqui de arredondamento que vocês estão vendo. Vou vendo adiante, eu dou Shift D, seleciono aqui o meu texto, Shift D, G, Ctrl Z, coloco Shift D, G, X e puxo para trás, tá? No que eu puxo para trás, eu vou
aumentar aqui bastante meu extrude. Vou colocar meu extrude para 2.5. Acho que assim tá bom. E eu dou GX de novo até eu ter a minha fonte extrudida para cá para trás. No demais, eu acho que eu não preciso fazer outra coisa a não ser aplicar aqui materiais, né? Eu vou já logo colocar um material branco novo aqui só nesse primeiro elemento de fonte. Eu coloco o Metallic em 1. Eu vou ticar aqui para ver o que eu estou fazendo. Eu vou colocar o Roughness para 0.25. Eu tenho esse resultado aqui, ele está bem metalizado mesmo. Eu vou colocar em 0.5. 0.5 já tá bom. 0.5 já atende bem para o que eu quero. Pouco metalizado. E atrás, eu vou fazer uma coisa diferente, galera. Eu vou colocar aqui só o metalizado e o Roughness no mesmo ajuste. Vou colocar o metal em 1 e vou aqui na alteração dos shades aqui, porque eu vou precisar colocar um Node Wrangler aqui. Vou dar Ctrl T, depois de ticado aqui no Principal BSDF. Tiro o meu Image Texture daqui, que eu não quero. Eu jogo aqui com Shift A um Gradient Texture. Tiro do Color, ou melhor, coloco aqui, por enquanto, Vector no Vector. E eu coloco o Shift A aqui e pego um Color Ramp. Pronto, é isso daqui que eu quero. Puxo para frente, FAC no FAC, Color no Color. E aí é só configurar aqui as cores que eu preciso. De repente nem vou precisar mexer nesse Gradient Texture. Deixa eu colocar a primeira cor como um vermelho aqui. Adiciono um segundo aqui. Coloco um laranja. A terceira, sempre ticando no mais, coloco um amarelo. E assim eu vou embora. Com as cores aqui do arco-íris. Verde, azul, um rosa. E aqui eu ponho um violeta. E tô com as minhas cores aqui configuradas. De repente, se eu tirar esse color mapping daqui, ele já vai dar o resultado que eu quero. Eu tinha feito isso nos testes e deu muito certo. Eu vou abandonar esse mapeamento aqui, porque sem o Texture Coordinate, sem o mapping, ele deu certo quando eu fiz os testes. E a gente lança a mão disto daqui que a gente está vendo. Beleza? Vamos voltar lá pro layout? Vamos! Antes de mais nada aqui eu quero fazer algumas configurações no Eevee. A gente vai usar o Eevee, a gente poderia usar o Cycles aqui, só que vai demorar um bocado e o Cycles é muito mais interessante se você estiver usando CUDA. Ele trabalha exclusivamente com CUDA, ele não trabalha com OpenCL, então vamos utilizar o Eevee, que ele se dá muito bem com placa de vídeo, tanto quanto ele se dá bem com qualquer processador, por mais fraco que ele seja, porque o Eevee é um renderizador em tempo real que traz em si também essa característica fotorrealística. Eu vou colocar 128 no render, vou colocar 128 também na viewport, vou igualar os números aqui, ele renderiza rapidinho mesmo com esse número alto aqui que eu coloquei. Vou colocar um Ambient Occlusion e ele já vai começar a dar aqui a minha primeira mudança. Eu vou colocar a distância em 1 e o Trace Precision eu vou colocar em 8, tá bom? Para ele melhorar o aspecto aqui do meu efeito. Se você quiser, você pode configurar aqui esses dois recursos, ó, o Bench Normals e o Bounces Approximation. Você sabe o que você vai mexer na hora de configurar o efeito. Para mim, essas duas opções marcadas estão boas. Dependendo do Ambient Occlusion que você quer, você pode desmarcar essas duas opções aqui abaixo. Vou dar um Bloom, para mim é sagrado eu utilizar um Bloom. Eu vou colocar o Threshold em 0.25, o Ni vou deixar do jeito que tá, o Radius eu vou diminuir e a intensidade também, ou melhor, a intensidade eu vou colocar em 0.025, entendeu? Porque eu não quero tanto brilho, eu não quero tanto efeito esfogueado na minha cena. E por que não marcar o Screen Space Reflections, hein? Eu vou igualar aqui os ajustes, o Trace Precision, o Maxi Roughness, eu vou colocar em 0.15, o Thickness eu vou colocar em 1 e o Edge Fade eu vou colocar em 0.5, né? Para ele me dar
prolongamento melhor aqui dos meus reflexos e tenho um trabalho praticamente pronto aqui. Eu vou configurar os shadows aqui, eu vou colocar 2048, 2048, High Bit Depth, eu vou colocar o Light Threshold em ponto 001 e Indirect Light, isso aqui eu vou mexer quando eu colocar iluminação indireta aqui, vou colocar o Diffuse Bounces em 4, vou colocar o Cube Map em 1024 e vou colocar aqui em 64. Filter Quality eu coloco em 4, aqui 1024, ele vai fazer uma mudancinha aqui, você vai ver essa mudancinha no que vai surtir, tá? Isso não vai ficar aqui desse jeito assim não, tá certo? Em filme, eu já vou marcar logo transparente para não aparecer aqueles negócios lá. Vou diminuir por enquanto que ele tá dando uns negocinhos estranhos aqui. Color Management, eu vou trabalhar com Filmic e o Look, eu vou trabalhar com contraste muito alto, não. Contraste alto. E depois eu vejo se eu uso ou não as curvas aqui para poder melhorar a minha cor, tá bom, pessoal? Vou colocar em alta qualidade aqui, vou ver o que eu preciso mexer mais. Volumétrica, apesar de que eu não vou usar luz volumétrica, motion blur eu não vou precisar utilizar, subsurface scattering, não estou trabalhando com interceptação de luz, então não vou utilizar, depth of field não vou utilizar também e eu acho que já está configurado. Eu vou aqui configurar o meu mundo, vou colocar um environment texture, eu vou abrir aqui o meu mapa de envolvimento e vou na pasta do Google Drive, onde eu salvei as minhas texturas. Eu vou usar essa textura de cá, que eu gosto muito, que eu acho muito bonita. E aqui a gente tem esse resultado aparecendo. É assim como vai ficar no render. Eu vou lançar a mão apenas do Strength alto aqui do HDR. Vou usar só a iluminação do HDR, eu não vou perder tempo aqui, eu não vou criar luzes na cena, acho que essa iluminação aqui já me atende muito bem. Qualquer coisa eu mexo depois, qualquer coisa eu enxerto algum elemento de composição e tá tudo muito bem, tá tudo muito certo. Eu vou, nesse meu primeiro efeito aqui, trabalhar com os modificadores. Eu já vou logo converter isso aqui para Mesh, e eu também vou converter esse outro cara para Mesh. Isso aqui realmente eu vou precisar, porque eu vou trabalhar com Remesh como o primeiro modificador. Vou colocar em Smooth Shading, marco esse cara de cá e coloco em 8. E eu tiro essa opção, Remove Disconnected, e ele já me dá esse resultado aqui que vocês estão vendo. Se você quiser aumentar para 9 aqui, vai ficar um pouquinho pesadinho, mas ele vai melhorar muito mais a malha se colocar no 9. Ou então você pode colocar no 8 e você pode colocar em ponto 95. E aí você aumenta a escala, ele já tira umas porcariazinhas que ficam, entendeu? Ou ponto 99, tá? Só que vai pesar um pouquinho. Vai pesar um pouquinho se você não tiver uma máquina tão boa. Aí, ó. Ainda assim, ele não ficou 100%. Se você colocar 9 aqui, já fica. Olha lá. E já tira aquelas porcaria que fica na extremidade, como vocês viram. Tico nesse cara primeiro, depois tico nesse outro, dou Ctrl L e eu, antes de eu ir no Ctrl L, eu vou colocar aqui um outro modificador que é o Curve. Vocês vão entender por que eu tô trabalhando aqui com esse Curve. Tico fora, dou Shift A, Curves. Eu coloco um Path aqui. Uma vez colocado o Path na história, eu aperto o Tab para entrar no modo de edição desse Path e faço esses ajustes, ó. Pego, venho aqui nessa ferramenta e puxo. Pego esse cara de cá, puxo. Pego esses outros dois caras de cá, puxo também. Vou tentar colocar o mais equidistante possível para eu poder recurvar essa parada, tá? E puxo para cima, ó, ó. Tchum, pó, epa. Oh, meu Deus. Epa. Legal, 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 legal. Melhor. Vou puxar isso aqui para cima também, ó. Show.
Show de bola. É assim que vai ficar. Praticamente uma parábola aqui. Vai ter coisa que a câmera vai mostrar, vai ter coisa que a câmera não vai mostrar. Vocês vão entender por que eu converti isso daqui em editável mais adiante. Agora sim eu vou fazer isso, ó. Agora sim eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse meu texto aqui. Tem o modificador que eu coloquei, que é o Curve. Eu vou sair primeiro do modo de edição. Senão não vai dar bom isso aqui. E eu tico, enquanto minha curva, o meu Nubris Path. Aqui a gente começou a ver mudança. E agora a gente vai pegar esse aqui. Depois, com o Shift apertado, a gente seleciona esse outro cara. E aí a gente aperta Ctrl L, Copy Modifiers. E aí ele vai copiar os modificadores do primeiro selecionado e vai jogar no segundo. E aqui que a gente vê a mágica acontecer. Ó, vou selecionar os dois aqui, ó. Selecionei os dois. Pego esse cara, posiciono. E aqui a gente vê o bichinho se movimentando. Não dá para ver o bichinho se movimentando aqui, uma vez que eu tô utilizando um valor aqui de smooth muito alto. Eu vou colocar aqui o smooth de cada um deles para 8, só para ele não consumir tanto recurso do sistema. E agora a gente vai ver a mágica acontecer, né? Olha lá. Vou puxar aqui e assim a gente está vendo a nossa serpentina 3D acontecendo. Você vê que o texto vai fazendo uma entorse aqui de acordo com a curva. Showzaço? Showzaço. E agora, cara, eu acho que a gente não precisa fazer mais nenhuma outra coisa, senão enxertar uma câmera e animar essa parada. Só que antes, eu vou rotacionar essa paradinha aqui em X 30 graus. Vamos ver se é isso mesmo. RX 30. Vamos ver se ele vai. Foi. Eu preciso desse troço fazendo entorse para poder atender o que está pedindo lá a minha vinheta, para meio que seguir aqui a referência. E agora a gente vai animar isto daqui. E eu vou precisar de 30 frames, eu vou precisar de 30 frames para poder animar isso daqui. Então, seleciono esses dois caras aqui, aperto I e L para ele animar de acordo com a minha localização. Venho aqui até a frame 90, mais ou menos. Legal. E reposiciono até ele sumir completamente da cena. Venho aqui, puxo, até eu ver que ele está desaparecido da cena. Acho que aqui já tá bom. Acho que aqui já tá legal. Não preciso de mais movimento que isso. E aperto I, L, para ele poder gerar uma outra chave de animação na localização. Uma vez feito isso, eu aperto o atalho de número 3, é o 3 no keypad, clico fora, Shift A, CAM, para eu fazer a enxertia de uma câmera, Ctrl Alt 0, acho que está muito longe, eu vou apertar o N, View, Camera to View, dou zoom, e aqui eu pondero mais ou menos onde que eu quero que o meu efeito apareça. Aqui, ó, ó. Mais ou menos aqui no meio, ó. Desse jeito tá bom. Vamos ver se tá 100% bom isso aqui. Você vê que ele tá completamente desaparecido da cena e ele só vai aparecer onde eu indicar. Viu? Legal. Eu vou até fazer um reposicionamento aqui na minha coisa aqui. Vamos ver se tem como eu fazer isso de forma mais precisa. Por aqui assim tem. Aqui assim tá legal. Desligo o Camera to View, aperto N, qualquer coisa, eu reajusto aqui, porque esse aqui vai ser o meu elemento de transição. Olha lá. Aqui a gente está vendo que ele está fora da vista da câmera. A vista da câmera é só onde está marcada com este retângulo aqui que está destacado. E assim ele vai surgindo e desaparecendo conforme o olhar da minha câmera. Beleza? Aqui a gente vê que ele já desapareceu completamente. Aqui o projeto da pesado. Vamos dar Ctrl S. E vamos salvar como Serpentina 3D. E uma vez salvo com esse nome, eu vou proceder a um efeitinho aqui. Acho que Overshoot não é o nome, entendeu? Mas o importante é que
é isso daqui, ó. Eu vou atrasar cada uma das letras em relação às outras, tá ok? Para isso, a gente vai entrar no modo de edição. E no modo de edição, trabalhando aqui ao nível das faces, a gente trabalha ao nível das faces, o atalho é o 3. A gente vai desatrelando uns dos outros aqui, tá? É só selecionar, dá Ctrl+, a gente amplia a quantidade de seleção aqui para todos os elementos, a gente faz a verificação se foi tudo selecionado, ou melhor, quase tudo foi selecionado. Legal. Uma vez quase tudo aqui selecionado, ou tudo selecionado, eu digito o atalho P e marco Selection, para ele poder separar as entidades aqui. Muito bem. Separou? Separou. Mesma coisa a gente faz com os outros aqui, ó. Tica uma quantidade de polígonos, dá Ctrl+ aqui para ele poder ampliar a quantidade de seleção. Vamos ter certeza de que ele selecionou tudo aqui, porque ele deixou de selecionar a parte de trás. Agora está resolvido, agora está sussa. E aí a gente aperta o atalho P, Selection, e vai fazendo isso com os outros. Ok. Uma vez tudo selecionado, eu aperto Tab para sair do modo de edição. E agora, eu seleciono cada um dos seres aqui, não se esquecendo de, mais tarde, você reconfigurar aqui a suavidade, entendeu? Só estou colocando num valor menor porque o projeto aqui está pesado. E aí você vai selecionando pedaço por pedaço aqui, selecionado, ó, tá vendo? Eu, no caso, seleciono esses aqui primeiro, deixo em um aqui no L, eu vou pegar aqui as minhas chaves de animação e digito GX2 e dou Enter. Pronto, ele avança 2 frames. Aqui também, seleciono esses, GX4, Enter. Seleciono esses caras aqui, aqui e aqui, GX6, Enter. E aqui, seleciono esses 2 caras, GX8. E agora a gente vai ver como que tá essa animação aqui. Tá claro que o remesh é um pouquinho pesado e aí ele vai dar alguns prováveis problemas aqui na hora de dar o play na animação, entendeu? Mas você tá vendo que ele tá dando o play aqui na animação muito lentamente e um vai depois do outro, entendeu? A gente está vendo aqui que existe uma responsividade na hora de o efeito fazer esse passeio aqui no espaço, passando por frente da câmera com essa espécie de delay aqui que a gente criou. E aí é só a gente renderizar o resultado que isso daqui vai ficar. É evidente que com uma quantidade a mais de segmentos, se você não tiver uma máquina 100%, vai ter problemas, mas aqui você vai avançando ao longo das frames e você vai tendo, ó, que coisa legal, cara, que resultado legal. Vale a pena o trabalho, compensa o sacrifício, mas quando você for colocar para renderizar, você vai ver que você vai ter um trabalho aqui bastante satisfatório, tá? Eu vou ticar aqui, exatamente nesse pedaço aqui, depois do 60, e ele vai estar calculando aqui a quantidade de reflexos, ambient occlusion e etc. Ele está trabalhando na resolução 128 e você vai ver como que o resultado vai ficar bom e com um quê de realismo que supera, inclusive, o trabalho feito originalmente. Agora, filhote, em você querendo, eu vou tirar daqui da vista da câmera, você pode fazer a enxertia aqui de Shift A, Light Probe e Radiance Volume. Eu vou aumentar aqui SY. Vou aumentar aqui também SZ, SX. Pronto. Ele vai criar para mim um mapa de irradiação. E esse mapa de irradiação, ele vai trazer um pouco mais de realidade às nossas luzes e sombras. Eu vou colocar aqui a resolução
em 8 para todo mundo. Distância, eu vou colocar em ponto 8. E o resto, eu não vou mexer em mais nada. Terminei o meu Irradiance Volume, eu tico fora e venho aqui nas configurações do meu render. Antes, eu vou configurar aqui a minha saída, 24 frames, eu não vou querer mais do que 90 frames aqui. Acho que tá bom demais. Aqui eu escolho o diretório de saída. Eu não quero trabalhar com nenhuma compressão. Eu coloco FFmpeg, encode Matroska. Eu coloco QuickTime no lugar. Tiro do H264. Trabalho com QT Animation. Coloco o encode em Guild. Eu não estou utilizando áudio, mas se eu tivesse que utilizar áudio, eu configuraria aqui o codec pro AAC, que é o formato de áudio bruto, sem nenhuma compressão, ou então coloco o MP3, que já entrega uma qualidade boa. PCM também, ele vai te entregar uma ótima qualidade. E aqui tem recurso de pós-processamento. Ele vai renderizar aqui o seu vídeo com transparência alfa. É só você ticar aqui, antes de mais nada, no RGBA, e aí você configura a saída aqui. Olha tudo. E aí você aceita para poder renderizar aqui a coisa, beleza? E o Irradiance Volume, antes de renderizar, eu vou precisar fazer o bake dele. Dependendo da configuração que você jogar no bake, ele vai demorar um pouquinho, mas em compensação ele vai te trazer um baita de um resultado. Olha só, vou aqui no render e venho aqui no Bake Indirect Lighting, depois de você ter feito aquelas configurações que no começo a gente fez aqui. Dou o bake, espero acabar. Aqui no que eu dou o bake, você vai ver uma melhora considerável na disposição de luz e sombra. Você está tornando o seu Eevee uma ferramenta cada vez mais parecida com o Cycles ou com qualquer outro renderizador fotorrealístico que você esteja usando. Quem está usando uma versão antiga, tipo a versão 2.73 do Blender e está usando o Nox Render, vai ter alguma coisa semelhante, vai ter alguma coisa semelhante ao antigo Blender Render, quando você coloca aquelas outras configurações extras. Quem usa render há muito mais tempo vai saber muito bem do que eu estou falando. O Octane Render, fora o Cycles, o Radeon Pro Render, Luxcore, RenderMan, né, que é o renderizador da Pixar, e assim por diante. Ou seja, você consegue realmente tirar um resultado com um grau de realismo muito interessante utilizando o Eevee. Aqui, ó, vou apertar o 0, vou chegar mais perto, eu vou encontrar um ponto aqui que eu sei que tem animação acontecendo. Ele vai calcular aqui para mim luz e sombra depois do bake que eu fiz. E olha só, cara, muito bonito, né? Muito interessante, né? Eu vou apertar o F12 para que vocês vejam. Ele vai renderizar uma frame só. E aí você vai vendo o que esse camarada aqui vai tirar em termos de leite de pedra. Aí, ó, 12 segundos. Acho que não demora muito. E a gente tem um resultado realmente... Claro que... Ai, olha só esse monte de listra aqui. Isso não vai aparecer, rapaz. Se não vai aparecer, tô pouco me lixando. Eu quero mais é que a animação aqui aconteça e que você se divirta com os seus trabalhos. Agora, filhote, vamos dar Ctrl F12 e vamos renderizar esta bagaça, malandro. E aí, é só tu aguardar. E ele vai renderizando a 24 frames por segundo e com transparência alfa. Vai ficar grandinho o arquivo, vai ficar grandinho. Mas vai servir para você trabalhar em qualquer editor de vídeo com recurso de transparência alfa para você colocar um fundo embaixo e assim você tira a onda pra caramba. É isso daí, rapaz. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado, espero eu que tenham aprendido muito bem. E assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser, e é claro, permitir com mais, em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com ele, portanto, e como sempre a gente se vê... One more time.
See you later.